Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nostradamus X News. Eu sou Sebastião Barbosa e hoje temos um programa denso. Sabe, geralmente, quando a gente olha para um mapa mundi na parede, dá uma certa sensação de estabilidade, com aquelas linhas fixas e fronteiras muito bem organizadas. Mas a realidade é outra. Para nos ajudar a entender o jogo de poder real por trás dessas linhas, recebo a comandante de inteligência estratégica cívico extraoficial. Bem-vinda, comandante Garibaldi. Olá, Sebastian. É um prazer. Realmente essa visão do mapa é confortável, mas quando analisamos a geopolítica crua e sem filtros, esse mapa de parede ganha vida. As linhas começam a se mover, as distâncias encolhem vertiginosamente e percebemos que problemas do outro lado do mundo estão, literalmente, batendo à nossa porta. E o nosso mergulho profundo hoje é exatamente sobre isso, dissecando as ideias de uma palestra focada em defesa estratégica. E vale sempre o nosso aviso. O material traz visões espinhosas e críticas contundentes sobre ONGs e governança global, e nosso papel aqui no Nostradamus X não é validar posições políticas, mas sim traduzir como essa linha de pensamento enxerga as ameaças ao nosso país. Comandante, por onde começamos? A globalização mudou tudo, certo? Sabe, geralmente quando a gente olha para um mapa mundi na parede, dá uma certa sensação de estabilidade, né? Exato. Um país termina aqui, o outro começa logo ali. A gente adora categorizar o mundo de um jeito limpo. Dá uma falsa sensação de organização e tranquilidade pra gente. Mas quando a gente começa a analisar o jogo de poder real, tipo a geopolítica crua e sem filtros, de repente, esse mapa de parede ganha vida. Ganha muita vida. As linhas começam a se mover, as distâncias encolhem vertiginosamente. E hoje o nosso mergulho profundo vai ser exatamente sobre essas linhas invisíveis que estão se movendo ao redor do Brasil. Uma fonte riquíssima, diga-se de passagem. A ideia é entender como esse tabuleiro mundial realmente opera, indo muito além das manchetes diárias para entender as forças mecânicas, geográficas e de poder que silenciosamente moldam o destino de nações inteiras. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, acho que é essencial a gente fazer uma pausa para um aviso fundamental sobre a natureza do que a gente vai discutir hoje. Bem lembrado, até porque o material que a gente está dissecando traz visões estratégicas bem duras e opiniões bastante contundentes, né? Exatamente. A fonte aborda temas espinhosos de política interna e externa, faz críticas diretas a influências ideológicas, tanto de direita quanto de esquerda, questiona fortemente o papel de organizações não governamentais e avalia os mecanismos de governança global. E é crucial deixar absolutamente claro para quem nos ouve que nós não estamos tomando partido, nem validando, nem endossando nenhuma dessas posições políticas. De forma alguma, nosso papel aqui não é julgar o material. Não mesmo. Nosso objetivo é única e exclusivamente traduzir e decodificar as ideias contidas nesse pensamento estratégico, para que a gente possa entender como essa visão específica enxerga as ameaças ao nosso país. Perfeito. O ponto de partida dessa visão estratégica é uma realidade inescapável. A globalização encolheu o planeta de uma forma que não tem mais volta. Encolheu muito. Se no passado era possível olhar para um conflito lá no leste europeu ou tensões na Ásia e a gente pensava: ah, isso é problema deles, nós estamos protegidos por dois oceanos imensos. Nossa, essa lógica simplesmente evaporou. Evaporou por completo. Conflitos que parecem super distantes esbarram diretamente no entorno estratégico sul-americano hoje em dia. A era de achar que não existem ameaças só porque existe uma barreira geográfica gigante chegou ao fim. É, e para a gente entender por que o mundo encolheu desse jeito, a gente precisa fazer uma distinção que muda completamente a maneira como a gente vai ler as notícias amanhã de manhã. Qual é a diferença real na prática entre geopolítica e geoestratégia? Longe de ser sinônimo. Pense na geopolítica como a geografia, influenciando o que um país precisa fazer. O objetivo. Ele precisa de uma cadeia de montanhas para se proteger, por exemplo. Já a geoestratégia é a geografia ditando como fazer para alcançar esse objetivo, a execução prática do plano. Tem um exemplo histórico na fonte que é fascinante sobre o Brasil colônia e que ilustra isso perfeitamente, a questão da colônia do Sacramento. Pense em Portugal lá no passado, precisando garantir e manter o acesso à região centro-oeste do Brasil. O objetivo geopolítico era muito claro: manter a integridade territorial e expandir o controle. Mas a grande questão era como chegar lá.
A geografia impôs uma barreira formidável. O acesso por terra, atravessando florestas densas e topografias acidentadas e enfrentando resistência, era um pesadelo logístico absoluto. As expedições levavam meses, se perdiam no meio do mato ou eram completamente dizimadas. Sim. Então, a geoestratégia acabou sendo ditada pela água. A única rota viável para o interior do continente era descer de navio pelo litoral e entrar lá embaixo pela bacia do Rio da Prata. O problema é que isso significava navegar em águas controladas pelo Império Espanhol. Ou seja, a geografia forçou a mão de Portugal. Eles não podiam, de jeito nenhum, deixar a foz do Rio da Prata sob domínio exclusivo da Espanha, senão o centro-oeste brasileiro estaria perdido para sempre. Precisamente. E qual foi a solução geoestratégica, super engenhosa e conflituosa ao mesmo tempo? Portugal fundou a colônia do Sacramento bem no meio deles. É um enclave português cravado bem no meio do território espanhol, no que hoje é o Uruguai. Isso gerou séculos de conflitos armados, claro, mas garantiu a navegação e o acesso vital. A geografia ditou o plano de ação militar e político. Só que hoje é muito diferente. A forma de projetar poder no século XXI sofreu uma mutação completa. Se no passado a geoestratégia envolvia construir essas colônias de pedra e enviar galões cheios de soldados para ocupar territórios fisicamente, hoje sofreu essa mutação por uma questão pura e simples de custo-benefício. As grandes potências atuais, Estados Unidos, Rússia, China e os grandes blocos financeiros globais, aprenderam uma lição amarguíssima: ocupar território é furada. Administrar um território estrangeiro é um ralo gigantesco de dinheiro e vidas, gera resistência local infinita e suga completamente a economia do país que está ocupando. Os exemplos são dolorosamente claros na história recente, como a exaustão americana no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, ou a União Soviética, que sangrou até o colapso financeiro tentando ocupar o Afeganistão nos anos 80. Colocar tropas na rua e hastear uma bandeira no prédio do governo local virou tática do passado. Ficou obsoleto. A nova dinâmica descrita nessa análise é o controle via influência, pressão econômica, coerção e, principalmente, através de tratados internacionais. E o objetivo é genial de uma forma muito fria. A ideia é extrair o bônus das riquezas de uma nação, sem nunca ter o ônus de governar a população local. É como se essas superpotências passassem a atuar como um senhorio invisível. Um senhorio invisível. Pense em alguém que recolhe religiosamente o aluguel no fim do mês e dita absolutamente todas as regras da casa através de um contrato cheio de letras miúdas. Mas se estourar um cano ou o telhado cair, esse senhorio não quer nem saber, a dor de cabeça é toda do inquilino. Essa analogia capta perfeitamente a mecânica atual do mundo. O senhorio invisível faz questão de manter as fronteiras jurídicas intactas. O país-alvo continua lá com seu hino bonitinho, sua bandeira hasteada e seu próprio presidente, tudo parecendo normal. Mas o senhorio invisível controla os cursos vitais, as rotas comerciais e o que pode ou não ser produzido ali dentro. E se aplicarmos essa mesma lente fria de controle aos grandes conflitos que a gente vê no noticiário, chegamos a uma conclusão um tanto perturbadora. Não existem mocinhos nem vilões de verdade. A moralidade é quase sempre só uma ferramenta de relações públicas. Vamos testar essa lente amoral. Pense na guerra do Iraque em 2003. A narrativa pública massiva era sobre implantar a democracia e eliminar supostas armas de destruição em massa, mas olhando pelos bastidores estratégicos, a guerra não teve rigorosamente nada a ver com democracia. O Iraque estava ganhando muita força militar e ameaçava se tornar a potência hegemônica de todo o Oriente Médio. Se o Iraque dominasse aquela região, ele teria o poder de sufocar o fluxo global de petróleo. Seria um desastre total que ameaçaria de forma existencial aliados ocidentais essenciais ali, tipo a Arábia Saudita. O movimento de invadir o Iraque foi puramente preventivo. O objetivo real era tirar um líder hostil e colocar um governo submisso no lugar para garantir o controle de uma zona geoestratégica vital. Foi a manutenção bruta do status quo. Essa mesma temática fria é aplicada ao conflito na Ucrânia. A análise vai direto ao ponto das esferas de influência. Não se trata de quem é o herói ou vilão do ponto de vista moral, mas de como as potências reagem quando se sentem encurraladas. Pense na geografia da Europa Oriental.
É uma imensa planície contínua, sem barreira natural, e historicamente a Rússia foi invadida por lá repetidas vezes. desde Napoleão até Hitler, o que custou dezenas de milhões de baixas. Durante a Guerra Fria, a cortina de ferro era um gigantesco cinturão de segurança físico. Quando a União Soviética cai e a OTAN começa a se expandir, absorvendo os antigos países daquele bloco, a percepção russa é de asfixia total, a sensação de que o espaço de manobra simplesmente acabou. Sob a ótica restrita da segurança russa, perder a Ucrânia, que é o berço histórico de toda a formação cultural deles, para uma aliança militar adversária é cruzar a linha vermelha suprema. É visto como uma ameaça de aniquilação sem meias palavras. E tem um paralelo que exige um verdadeiro exercício de empatia estratégica da nossa parte. Em 1962, na crise dos mísseis de Cuba, a União Soviética começou a instalar mísseis nucleares lá na ilha. O presidente americano Kennedy não aceitou armas nucleares a poucos minutos da Flórida. Decretou um bloqueio naval quase imediato e ameaçou iniciar a Terceira Guerra Mundial se os soviéticos não recuassem na mesma hora. E aqui vem a inversão de papéis provocativa. Se qualquer presidente americano fosse o líder da Rússia hoje, ao ver a maior aliança militar adversária do planeta instalando bases e mísseis literalmente na fronteira do seu país, não agiria com a mesma implacabilidade que Vladimir Putin? A dura verdade é justamente essa. Grandes potências não toleram forças antagônicas nas suas fronteiras ou áreas de interesse vital. A lei internacional, resoluções da ONU, tudo é rapidamente ignorado quando a soberania da potência está em jogo. Mas e quanto ao Brasil, que é pacífico, como entra nessa mira? Entra pelo peso puro do que possui. O Brasil tem sob o seu controle duas das áreas geoestratégicas mais cobiçadas de todo o século XXI: a Bacia Amazônica e o Atlântico Sul, a Amazônia Azul. Para entender como a ameaça se materializa, o pensamento militar faz uma distinção vital entre problema e ameaça. Um problema é uma questão de segurança pública ou uma crise de fronteira que você consegue resolver com seu próprio orçamento e suas instituições, tipo usar a Polícia Federal ou o Exército para lidar com crime organizado. Uma ameaça é existencial. É quando o seu oponente é infinitamente superior a você, militar e financeiramente, e ele decide que quer ter controle sobre algo vital dentro do seu território. A Amazônia é um território colossal, rico em minerais, água doce e biodiversidade incalculável, mas é demograficamente vazio, criando um vazio de poder perfeito para o senhorio invisível atuar. A estratégia apontada lá não prevê uma invasão militar clássica, com paraquedistas caindo na floresta. A infiltração desse senhorio invisível ocorre de forma bem mais sutil, usando organizações não governamentais fortemente financiadas pelo exterior, atuando sob a fachada de defesa ambiental e de causas indigenistas. A intenção real de muita gente nessas ONGs pode ser genuína na base, mas o efeito prático e jurídico da atuação delas lá nas cortes internacionais é o que preocupa. O paralelo feito na palestra é com o Kosovo, que pertencia à Sérvia. Após um processo de mudança demográfica apoiado pelo Ocidente, a população de origem albanesa virou maioria absoluta e passou a se identificar como uma nação oprimida. Isso deu a base legal e moral para a OTAN intervir e literalmente separar o Kosovo da Sérvia para sempre. O alerta é sobre um possível esforço coordenado para fragmentar a nossa identidade nacional nas bordas, convencendo as comunidades indígenas da fronteira de que são nações originárias independentes. E se junta a isso a instrumentos poderosos como a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, o cenário muda. Se uma vasta área de fronteira for declarada pertencente a uma nação independente, essa liderança poderia contornar o Congresso Nacional e assinar tratados diretos com governos europeus. É a criação de um enclave legal, um termo fortíssimo usado na análise chamado soberania compartilhada. O documento cita iniciativas como o Corredor Ecológico AAA, Andes, Amazônia, Atlântico. À primeira vista, parece super positivo, mas o mecanismo oculto está nas letras miúdas. Ao assinar um tratado vinculante de governança ambiental, o Brasil abre mão do poder de decisão exclusivo daquela área. Se amanhã o país precisar construir uma nova rodovia, hidrelétrica ou base militar lá, um tribunal internacional pode simplesmente vetar a obra, alegando violação do tratado.
O território no mapa-mundi continua pintadinho de verde e amarelo, mas o poder real de decisão já não está mais na capital do país. Está num escritório em Genebra ou Bruxelas. Esta é a face moderna da dominação. E não se engane, a pressão se expande também para o Atlântico Sul, por onde passa 90% do comércio exterior brasileiro. O documento faz uma previsão preocupante. Num cenário em 2040, a tensão entre OTAN e China atingiria um ponto de ruptura, e eles se enfrentariam no controle das rotas comerciais estratégicas daquele estrangulamento naval entre o Nordeste brasileiro e a África. Se um conflito global dessa magnitude acontecer no nosso litoral, um país sem poder de defesa é atropelado. E como o Brasil pode se defender sem o orçamento do Pentágono? A genialidade da estratégia de defesa não é tentar empatar em números absolutos. O país não precisa ter mais navios que os Yomono-Nelson ou aviões que a China. A solução apontada é a doutrina militar, A2AD, anti-acesso e negação de área. É a estratégia dos chineses nos anos 90. Após recuarem diante dos porta-aviões americanos, eles não tentaram construir uma frota oceânica inteira para competir. Eles só precisavam garantir que os americanos nunca mais chegassem perto da costa deles, investindo em mísseis assassinos de porta-aviões. A lógica para nós é investir num escudo tecnológico forte, desenvolvendo mísseis balísticos de precisão, investindo em guerra cibernética, enxames de drones e sistemas antiaéreos. E o detalhe é que o alvo principal não devem ser os formidáveis e caros porta-aviões. O alvo prioritário devem ser os navios de transporte de tropas e de logística pura. O objetivo é causar um custo político altíssimo. Se o sistema afunda navios de transporte, milhares de soldados inimigos seriam perdidos em instantes. As sociedades democráticas não toleram o retorno massivo de caixões, o que faria a opinião pública exigir o fim da guerra. A ideia não é vencer o exército inimigo no campo de batalha, mas elevar o nível de dano potencial a um patamar tão absurdo que a superpotência conclua que o risco político é muito alto. É como enfrentar o Mike Tyson no auge. A vitória num confronto limpo é impossível, mas se a pessoa fraca estiver segurando um revólver calibre .22, a matemática muda. O revólver não te faz um lutador melhor, mas o risco de o gigante levar um tiro anula totalmente a vontade dele entrar na briga. A dissuasão é garantir que o grandalhão decida não te atacar de jeito nenhum. E o nosso revólver geopolítico seria esse sistema de negação diária. No entanto, o país não consegue comprar isso na última hora. Há um princípio sagrado: defesa não se improvisa. Você não compra um escudo cibernético com entrega expressa quando a crise já aparece na TV. A autonomia real exige um ecossistema inteiro criado muito antes, fomentar um parque industrial forte, pesquisa universitária e desenvolver tecnologias próprias. Isso não acontece em 4 anos. Estima-se entre 15 e 20 anos de financiamento contínuo e blindado. Depender da fábrica alheia é já estar dominado. Ter tudo isso não significa se fechar no isolacionismo, mas sim dominar tecnologias críticas para garantir o poder real de dizer não. Dizer não para acordos ambientais que asfixiam a infraestrutura e para frotas navais estrangeiras. É manter o senhorio invisível do lado de fora do nosso portão. E para fechar, a palestra cita a teoria do desafio-resposta do historiador Arnold Toynbee. Sociedades só se desenvolvem e atingem seu ápice criativo quando são submetidas a uma pressão extrema, enfrentando um desafio existencial. Por outro lado, as civilizações que vivem no conforto prolongado sem enfrentar ameaças entram num estado de inércia, apodrecem e desmoronam. Será que a longa paz na América do Sul e a ausência de guerras criaram uma anestesia letal em nós? Fica essa dúvida e provocação pesada. Enquanto nós administramos as nossas divisões políticas diárias, as engrenagens do mundo lá fora estão a todo vapor. Aquele mapa na parede continua vivo e sendo redesenhado todo dia. E se a gente não tiver a prontidão e os meios práticos para segurar a caneta e desenhar as linhas do nosso próprio futuro, pode apostar que alguém do outro lado do oceano já tem a caneta na mão e o contrato pronto para assinar no nosso lugar. É isso. Fica essa provocação para a gente continuar pensando. Obrigada pela oportunidade e até o nosso próximo mergulho profundo nas entranhas da geopolítica. Comandante Garibaldi, muito obrigado. E a você que nos ouve e nos assiste no Nostradamus X News, fica a nossa forte provocação e reflexão. Até a próxima.